Bom dia, pessoal. Dando então continuidade aí ao nosso conteúdo, vamos para mais uma aula de Físico-Química, certo? Hoje a gente vai ver o capítulo Termoquímica 2, tá? Como eu falei, ele está dividido em três, então Termoquímica 1, 2 e 3. Um a gente viu na aula passada, o 2 estamos vendo hoje e o 3 na próxima semana, tá? Capítulo 14 da apostila 3 de vocês, certo? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre equações termoquímicas, né? Uma equação química dentro dessa área específica que é a termoquímica e um pouquinho sobre tipos de variação de entalpia. É bem tranquilo, rapidinho nossa aula de hoje, tá? Vocês vão ver aí na apostila que são poucas páginas, né? São só 2 tópicos, então esse capítulo tá bem rapidinho. Então, vamos lá. Muitos são os fatores que exercem influência direta sobre a variação de entalpia de um sistema e a gente tem que considerar eles na hora que for fazer esse cálculo, né? Mas quais são e quais podem ser esses fatores? Temperatura da experiência, estado alotrópico, estado físico do reagente de produto, pressão, tudo isso pode interferir no cálculo da variação de entalpia, certo? Assim, ao se analisar a variação de entalpia de uma transformação química, todos esses fatores eles devem ser indicados e devem ser levados em conta na hora de fazer esse cálculo, né? Para que não haja dúvidas sobre a condição em que aquele experimento foi realizado, certo? Exemplo. Transformação do carbono grafite em dióxido de carbono e a transformação do carbono diamante em dióxido de carbono. Reparem que o ΔH deu uma variada, né? Aqui de 94 foi para 94,5 negativo, né? Então aqui, comparando-se as entalpias, né? As variações de entalpia das reações, nota-se que há diferenças quando um dos reagentes ou produtos modifica o seu estado físico alotrópico. Então aqui eu tinha carbono na forma grafite e aqui eu tinha carbono na forma diamante. Só o fato de mudar a forma com que esse reagente se apresenta, isso pode sim alterar na minha variação de entalpia, no cálculo da minha variação de entalpia. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem que sempre levar em conta esses fatores e saber analisar direitinho para poder ver o que está causando essa variação, tá? Tipos de energia, né? Tipos de calor. A gente está falando de energia na forma de calor, né? Quando a gente fala sobre termoquímica. Então vamos ver um pouquinho, Calor da reação é o nome dado à quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação química para 1 mol de qualquer substância. Recebe nomes particulares, dependendo da sua reação. E a gente vai ver um pouquinho agora esses nomes particulares, tá? Primeiro, entalpia ou calor de formação. Aí, entalpia de formação ou calor de formação é a mesma coisa. Representado por ΔH, né? Variação da entalpia. E vocês botem um Fzinho assim do lado, tá? É a energia liberada ou absorvida na formação de 1 mol de substância a partir de seus constituintes mais simples. Então, entalpia de formação do gás carbônico. Aí eu dei a formação, ou carbono grafite mais oxigênio, formando o gás carbônico. A sua entalpia de formação a partir dos seus constituintes mais simples, que é carbono e oxigênio, é menos 94,1 quilocalorias, tá? Pode ser quilocalorias ou quilojoules, tanto faz. Entalpia ou calor de combustão, aí agora substituam um F pela letrinha C, tá? Energia liberada na reação de 1 mol de substância com oxigênio, gerando gás carbônico, água ou algum outro óxido. Reparem que eu não falei energia liberada ou absorvida. Por quê? Quando a gente fala sobre reações de combustão, a gente está falando sobre reações que sempre liberam energia, liberam calor, né? Então, energia liberada, sempre. Falou em reação de combustão, é sempre alguma substância mais oxigênio
né, formando CO2, dióxido de carbono e água ou algum outro óxido específico, dependendo dos reagentes, tá? Lembrem dessa composição fixa e desse conceito aqui de que sempre libera calor. Então, ó, combustão do etanol mais oxigênio, formando CO2 e água. ΔH menos 327,6 quilocalorias. Então, se o ΔH de uma reação de combustão deu positivo, tá errado, tá? É sempre negativo, porque sempre tem que caracterizar a liberação de calor, de energia na forma de calor. E 2.3, entalpia ou calor de decomposição. Agora substituam aqui por D, né? Energia liberada ou absorvida na decomposição de uma substância, que vai gerar seus constituintes mais simples. Então, é o inverso da energia de formação, né? A entalpia de formação é a substância formada a partir dos seus constituintes mais simples. Aqui, né, a substância ela vai gerar os seus constituintes mais simples, tá? Então, lembrem disso, decomposição. Aqui da água líquida eu tenho a água. Quais são os componentes mais simples da água? Hidrogênio e oxigênio, né? Tá sendo aqui. Aqui faltou um meio, tá, pessoal? É 1/2, não é 12 não, senão fica errado aqui o cálculo, tá? Prestem atenção nisso. A variação de entalpia de decomposição da água é positiva, né? 68,3 quilocalorias. Então absorve o calor para acontecer, né? É isso, pessoal. Fiquem agora com a videoaula de resolução de exercícios. Se atentem ao plano de aula, tá? Eu escolhi o tema termoquímica para poder estar trabalhando com vocês algumas listas avaliativas. Então, semana passada vocês fizeram exercícios que vão funcionar como lista de exercício avaliativo. Essa semana também e na próxima também, tá? Cada uma vai valer 1 ponto, como são 3 módulos de termoquímica. No final desses 3 capítulos, né, 3 módulos, vocês vão ter 3 pontos de exercícios, se fizerem direitinho, se justificarem e me enviarem no prazo, certo? Beijos! Vamos lá então, pessoal, dando continuidade à videoaula explicativa, vamos resolver aqui alguns exercícios, ok? Abram aí na página 474 e 475, por favor, pra gente resolver alguns exercícios conceituais, tá ok? Número 1. Para a reação enxofre rômbico com enxofre monoclínico, qual o valor da variação de entalpia em calorias, calculando com a base no gráfico? Eu quero transformar enxofre rômbico em enxofre monoclínico. Então, a reação seria daqui para cá, né? Então, se vocês observarem aqui no eixo Y, eu tenho o valor da entalpia, né? Tá indo de 0 até menos 100. Como eu vou fazer o processo inverso, a entalpia vai ser 100, tá? Lembrem da fórmula, ΔH igual a HP menos HR. Quem é HP? H dos produtos. Quem é produto? SM. Então, é 0 menos, quem é o reagente? SR. Quanto vale? Menos 100. Então, 0 menos 100 dá um valor de mais 100. Então, ó, ΔH é igual a mais 100 calorias, tá? Como eu havia falado, antes de fazer a conta, a gente pode observar o cálculo também, né? Se daqui para cá é menos 100, o processo inverso vai ser 100 positivo. 2. Determine a energia liberada em kJ na combustão de 3 mol de etanol. Aí deu aí pra gente a reação de etanol, né? Inclusive a gente vai usar ela até a questão 5, tá? Então a equação química aí da combustão de etanol, eu quero saber a energia liberada na combustão de 3 mol de etanol. Quanto que tem aqui, gente? 1 mol, né? Então 1 mol libera quanto? O valor estipulado aqui, né? 1.366 kJ, ó, por mol. Então 1 mol libera 1.366 kJ. Eu quero saber quantos quilojoules vão ser liberados, né? A energia em kilojoule
quando eu tiver 3 mols. Faço a regra de 3, acho aí o meu valorzinho de 4.098 kJ, tá bom? Essa é a energia liberada. 3. Determine a energia liberada em kJ na combustão de 230 gramas de etanol. Agora eu não quero mais trabalhar com 1 mol, eu quero trabalhar com grama, né? Vamos lá, etanol, continuo com ele. 1 mol dele tem quantos gramas? Fui lá na tabela periódica, calculei, né, com os dados. Eu sei que 1 mol tem 46 gramas e libera 1.366 kJ de energia. Eu quero saber quanto que 230 gramas de etanol vai liberar. Cheguei no resultadinho aqui, 6.830 kJ. 4. Mesma equação química, tá vendo? Determine a massa em gramas de gás carbônico produzido quando são liberados 10.928 kJ de calor. Então, quando libera 1.366, que é o que está acontecendo aqui na reação, são produzidos 2 mols de gás carbônico, tá vendo? Então, 2 mols que tem 88 gramas, né? CO2 vale 44 gramas, só que vezes 2, né? Como eu tenho 2 mols, 88 gramas. Lembre-se que são dados que eu peguei da tabela periódica. Vai liberar 1.366. Quantos gramas, né, são produzidos quando eu liberar 10.928 kJ de calor? Vão ser produzidos 704 gramas, tá? De dióxido de carbono, CO2. Por fim, a reação é classificada como endotérmica ou exotérmica e justifique. A reação vai ser exotérmica, né, pessoal? Pelo simples fato do sinal aqui ser negativo. Então, quando a variação da entalpia é negativa, indica que houve liberação de calor na reação, certo? Então é isso, pessoal. Resolvemos aí 5 exercícios conceituais. Espero que isso auxilie vocês aí na resolução dos exercícios contextualizados, certo? Beijos, fiquem com Deus.